A guerra na Ucrânia ainda não acabou e a Ucrânia segue a fazer provocações, né, vários ataques provocativos, e a Rússia segue a responder de uma maneira bastante forte, com mão pesada sobre o complexo energético e também industrial militar de Kiev. No dia de hoje, 9 de dezembro, né, foram ataques muito bem sucedidos em vários locais do país, da Ucrânia. Chama muita atenção, neste caso, algo que pouco se comenta, é o fato de que os ataques da Rússia cada vez são mais bem sucedidos. Sabemos que isso acontece já há muito tempo. Mas a própria Ucrânia já não emite, né, nenhum comunicado falando que conseguiu abater quase todos os drones, quase todos os mísseis. Enfim, a Rússia teria lançado 10 mísseis e a Ucrânia teria abatido 35, né? A Rússia lançara 15 drones, né? E a Ucrânia teria abatido 245, né? Essas declarações já não estão acontecendo. Dentre outras coisas, porque está difícil, né? Está muito difícil a construção de narrativas diante daquilo que tem sido imposto pela realidade. E é curioso que, ao mesmo tempo que os ataques da Rússia já são reconhecidos como ataques certeiros, né? Que atingem de fato os objetivos militares, os alvos militares, a grandíssima maioria, né, dos ataques ucranianos não são bem sucedidos, né? Este ponto não é trabalhado tanto pelo Ocidente. Dentre outras coisas, porque o Ocidente se recusa a aceitar que a Rússia possui hoje o melhor sistema de defesa antiaéreo do planeta. Nenhum país da OTAN consegue chegar perto disso. E digo mais, é muito provável que tudo que o Ocidente conheça, né, sobre o sistema de defesa antiaéreo da Rússia ainda não seja o principal que a Rússia possui. E que, por certo, deve estar guardando aí, né, para a OTAN. Então quero relatar com vocês aqui neste vídeo sobre destruições importantes que foram feitas hoje com os ataques russos, mas também falar de uma grande provocação da Ucrânia, perigosíssima inclusive, perigosíssima, que pode fazer com que a Rússia responda de maneira ainda mais poderosa. Com Aryashnik, é provável que ele se apresente aí sim no cenário. E quem está falando disso não é somente essa pessoa aqui, né? Os próprios Estados Unidos estão falando disso. Os Estados Unidos estão falando que a Rússia vai atacar Kiev com o Aryashnik. Quando eles falaram algo dessa natureza, de que haveria um ataque muito poderoso, tal, não sei o quê, né? No dia seguinte, esse ataque aconteceu naquela fábrica em Dnipropetrovsk, né, da Yuzmash. Ok? Então, tem algo aí que pode realmente acontecer. Há algo aí, né, que pode realmente acontecer, tá? Antes de continuar com essa conversa aqui, agradecer, evidentemente, a ajuda de todos vocês, né, o apoio constante a este trabalho, a paciência com o meu trabalho, inesgotável, né? A gentileza das críticas, né? Críticas até pesadas. Obrigado também por essa enorme gentileza, de verdade, sem demagogia. E também os elogios, né, que são feitos aí por alguns de vocês. Grato demais. Vocês são os principais responsáveis pelo crescimento deste canal. Grato também àqueles que enviam Pix de qualquer valor. Claramente que, como todos os produtores de conteúdos poderosos fazem, eu também vou fazer sempre, né? Se você puder e tiver disposição, envie Pix. Ajuda muito o trabalho, de qualquer valor, tá? De qualquer valor. Ah, Josa, eu já enviei, tá tudo bem. Então não precisa se preocupar com isso, tá? Ah, eu posso, mas eu não quero. Tá tudo bem também, tamo junto. Até porque a sua principal ajuda é vendo os vídeos, compartilhando, deixando likes, né? E assim por diante, tá? E abraço terno a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão desde os Estados Unidos até aqui o Chuí no Rio Grande do Sul, né? Aqui no meu Brasilzão. Passando também, né, lá no Uruguai, todos os países da América Latina, né, também. Europa, Ásia, Oceania e a mãe África, que é a mãe de todos nós. Abraço terno para todos vocês e uma ótima semana, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Tá? Vamos lá, olha, nesse dia de hoje, notadamente mais à noite, começo da tarde e noite, lá na Ucrânia, foram desferidos ataques
muito poderosos pela Rússia, que atingiram regiões as mais diversas do país, né, como Vinícius, Ternópil, Kiev e muitas outras regiões, tá? Muitas outras. Foram lançados uma série de ataques contra alvos em várias regiões, portanto, da Ucrânia. Inicialmente, né, inúmeros drones foram utilizados para cegarem o sistema de defesa antiaérea da OTAN e da Ucrânia, né? Depois, uma quantidade gigantesca de gerânios e também de drones Shaheds, né, que são aqueles drones iranianos, foram lançados às instalações militares e industriais nas regiões já citadas, né? Houve danos significativos, já descritos inclusive pelas autoridades locais, tá? Além de Vinícius e Ternópil, também houve ataques com os mesmos mísseis em Ivano-Frankivsk e Rivne, tá? Locais em que os drones gerânios foram mais utilizados, no caso, do que os Shaheds, tá? E atingiram instalações do complexo energético em especial nessas duas áreas, né? Porém, o maior número, né, de ataques noturnos foi realizado contra os ucranianos na região de Kiev. Noturnos porque já é noite lá na Ucrânia, né? Aeródromos de Boryspil, em especial, foi vítima de muitos drones que caíram sobre esta área, mas também Yabutin, né, Zigurivka, Obukhiv, né? Em todas essas áreas também aconteceram os ataques, né? Em Kiev, né? Os relatos dão conta de que os danos foram acima do esperado, tá? Instalações do complexo energético também foram atingidas em Sumy e Chernigov, né? Nesses locais aí, sobretudo também os ataques ao complexo energético, tá? Representantes ali da Ucrânia relataram problemas seríssimos com a eletricidade, né? Em virtude dos danos às instalações industriais naquela região, tá? Sumy foi muito destruída neste momento, tá? Muito atacada, na verdade, neste momento, no dia de hoje, tá? E um hangar, né? Com muitas peças do Ocidente. O Sumy está virando, na verdade, um depósito aí do Ocidente, né? Esse hangar foi completamente destruído, ficou nada, tá? Tudo foi incinerado, tá? Então, esses ataques estão acontecendo, evidentemente, em função das provocações da Ucrânia. Eu vou falar de uma delas daqui a pouco, mas também é bom entender que a própria presença em Kursk, a insistência de permanecer em Kursk, não deixa de ser uma enorme provocação à Rússia, tá? E, assim, um jornal russo, né, relatou que uma deputada importante lá da Rada Ucraniana, né, Anna Skorohodny, né, ela tem feito bastante crítica ao regime do Zelensky, né, e ela criticou a questão das perdas que a Ucrânia vem sofrendo, tá? E ela tá falando, poxa, não tem perdas, né? Mas como que os cemitérios estão crescendo em todos os lugares, né? O que mais cresce na Ucrânia é o número de cemitérios, segundo esta deputada, tá? Suas declarações sobre as perdas supostamente pequenas, né, do exército ucraniano que foram relatadas pelo Zelensky, para ela isso é balela, tá? Isso não existe, né? Se não há perdas, então por que os cemitérios na Ucrânia estão crescendo todos os dias, né? Aspas abertas e fechadas para a Skorohodny, né? Os cemitérios na Ucrânia estão a crescer a um ritmo muito rápido, especialmente nas zonas rurais, onde em algumas aldeias sequer se encontra homens, né? Atenção, né? Em algumas aldeias sequer se encontra neste momento homens. Isso é sério, muito sério, tá? Com exceção, evidentemente, das crianças e também dos idosos, tá? Segundo ela, numa única aldeia, das 98 pessoas mobilizadas, tá? Apenas 2 delas sobreviveram. 98 pessoas de uma aldeia que foram mobilizadas, né? Apenas 2 estão vivas. Isso é inacreditável, né? Quem está falando isso não é a oposição, na verdade, aos interesses da Ucrânia, porque embora seja uma deputada que critica muito ali o que está acontecendo, ela também é uma deputada que valoriza o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, o apoio norte-americano e assim por diante, o apoio da OTAN e assim por diante. Ela não é do contra, tá? Ela apenas faz crítica para tentar aperfeiçoar ali o trabalho da Ucrânia contra a Rússia. É só isso, tá? E o Zelensky fala, né, que não tem perdas, né? Não há perdas, né? E, segundo ela, se não há perdas, né? Então, para onde foi
o exército ucraniano e porque os cemitérios estão crescendo, segue a deputada. Né? Talvez seja a hora das autoridades percorrerem as aldeias vazias e verem o que lá ficou. Né? Bem, ela também falou, gente, que assim, a mobilização na Ucrânia virou negócio, né? E muita gente está ganhando dinheiro com isso, tá? Sobretudo os chamados comissários militares, né? Segundo ela, esse pessoal está fazendo, inclusive, fortuna, tá? Neste momento lá na Ucrânia. Isso virou uma indústria. A mobilização virou uma indústria. E ela não chama atenção para isso, mas eu chamo para o fato de que jovens de famílias ricas não estão indo para o fronte. É curioso, né? Jovens das famílias ricas não estão indo para o fronte neste momento. Segundo ela, ninguém está preocupado realmente em informar sobre as perdas ucranianas, até porque pouca gente está preocupada com os próprios ucranianos, tá? Bom, no domingo, o Zelensky negou uma declaração do Trump, né? Segundo o presidente eleito em Washington, né? A Ucrânia já teria 400 mil perdas, tá? Enfim, 400 mil perdas, né? E dando a entender, na verdade, que talvez seja um número gigantesco, né? Que esse número aí, na verdade, que é um número relatado, seria um número muito maior do que esse daí, tá? Segundo o Zelensky, né, desde o começo da operação militar especial, porém, a Ucrânia perdeu apenas 43 mil soldados, tá? Desde o começo da operação militar especial, perdeu 43 mil soldados de forma definitiva, né? Ou seja, pessoas que faleceram, além de 370 mil ucranianos que ficaram feridos. 43 mil mortos, 370 mil ucranianos feridos, segundo o Zelensky, tá? E segundo ele, desses 370 mil que ficaram feridos, a metade já está no fronte novamente, tá? E ele, segundo ele, né, essa estimativa aí, né, não é real, não é verdadeira. Ao mesmo tempo ele fala que o exército russo já perdeu algo como 750 mil pessoas entre mortos e feridos, tá? Ninguém no Ocidente consegue chegar a números que o Zelensky inventa, né? Ninguém, né? Mas não chega a números parecidos em relação às perdas da Rússia, tá? E o que a gente percebe na Ucrânia neste momento é que uma guerra civil está prestes a acontecer em virtude desse problema da mobilização, tá? Ao mesmo tempo que está praticamente perdendo o seu território, corre risco de perder regiões, até em Nikolaev, né? Mas sobretudo em Kherson e Zaporizhia, né? O Zelensky não abre mão de continuar com a sua aventura em Kursk, na qual as forças russas estão empurrando as ucranianas para o limite da fronteira, tá? Então elas já estão praticamente vivendo no encrave ali em Sutsa. Os ataques são constantes, com recuperação de território o tempo inteiro pelas forças armadas da Rússia, tá? Só que as provocações continuam, tá? Novamente, a Ucrânia fez uma tentativa de atacar aquele local onde estão os mísseis russos Oryashnik, tá? Oryashnik. Então vamos lá. As Forças Armadas da Ucrânia fizeram, portanto, essa tentativa de atacar, né, se são os mísseis Oryashnik, então, atacar o campo de treino de Kapustin Yar, que fica ali naquela região um pouco acima de Astrakhan, tá? E o Ministério da Defesa relatou que todos os drones que foram utilizados por Kiev foram evidentemente abatidos, tá? Foram vários ataques que aconteceram, e o número de drones lançados, né? Porém, não foram muitos, tá? Fala-se em 13 drones que foram utilizados, né? A grande parte desses drones atacou posições ali em Belgorod, né? Sempre a Ucrânia não abre mão de atacar objetivos civis, tá? E os outros 5 drones, né, procuraram a região de Astrakhan, buscaram atacar os locais onde estão os mísseis Oryashnik, tá? Bom, e o Oryashnik pode ser jogado contra Kiev, segundo a embaixada americana, tá? Este foi um relato da embaixada norte-americana em Kiev, né, que falou que existe uma probabilidade muito grande desses novos mísseis russos né, serem utilizados para atacar Kiev, dentre outros objetivos em Kiev, a própria embaixada dos Estados Unidos, tá? Neste momento, eu acho que isso talvez esteja longe de acontecer, né? Mas nem tudo que fala, nem todo relato que os Estados Unidos faz sobre os ataques que a Rússia pretende fazer são irreais, né?
Então, segundo eles, os Aryashnik podem chegar a Kiev nas próximas horas, talvez nos próximos dias, mas até mesmo nas próximas horas, e que a embaixada estadunidense seria um desses alvos, tá? Bom, a Rússia, na verdade, está com problema com essa questão das provocações ucranianas, porque a Rússia está tentando, na verdade, chegar ali a um tipo de entendimento com o novo presidente estadunidense, pelo menos um diálogo, né? A abertura de um diálogo sobre esse assunto, né? Esse diálogo não vai ser fácil, porque a Rússia não vai abrir mão de forma nenhuma de todas as suas conquistas e também não vai permitir o congelamento do conflito. Então, de um lado você tem algumas proposições que supostamente são feitas pelo Trump, do outro você tem, neste momento, o lado russo que está disposto a não aceitar nenhuma delas, né? Então não vai ser fácil ter esse diálogo, mas ainda assim Moscou está tentando costurar uma possibilidade para que este diálogo aconteça, tá? Então, um dos problemas que dificulta muito esse diálogo é o fato de que os democratas, sobretudo através do velhinho Gagá, né, continua a gerar essa bagunça toda ali no cenário mundial, né, inclusive lá na Rússia. Então a situação está complicada e é por causa dessas provocações, sobretudo, que a Rússia pode perfeitamente fazer sim um ataque com os Aryashnik, né, a Kiev, né, neste momento. Contudo, exceto se houver um ataque a um ponto importante da Rússia com os mísseis Atacams, né, eu duvido muito que a Rússia vá fazer ataque à embaixada estadunidense, tá? Não é que a Rússia tenha medo, né, de fazer esse ataque e ter uma resposta, tá? Não é isso, né? É porque é um tipo de resposta que, quando ela é entregue, né, ao cenário da guerra, né, muitas outras coisas acontecem também. E aí a gente pode ter um conflito de larga escala, tá? Se é para fazer um ataque desse, né, a Rússia deve estar realmente preparada já para uma guerra total, né, e compreender que já não há mais nenhum tipo de saída via acordos, via pressão e via, inclusive, a possibilidade de ter a posse das melhores armas nucleares e também não nucleares do mundo hoje para ataque, tá? Enquanto a Rússia imaginar que ainda é possível, né, não ser completamente atacada, dificilmente ela vai para a guerra total. Então eu acho que um ataque a um objetivo estadunidense lá como embaixada lá na Ucrânia, eu acho assim, muito complicado. Um ataque pode até acontecer sobre uma base militar, né, é algo, né, que poderia até acontecer, mas uma embaixada eu acho um tanto quanto radical. Mas foram os Estados Unidos que alertaram, né? E que isso pode acontecer. Alertaram que os ataques com os Aryashnik vão acontecer sobre Kiev nas próximas horas ou nos próximos dias, né? E que um dos objetivos lá em Kiev seria a embaixada. Pode ser até que o ataque aconteça, mas não necessariamente a uma embaixada estadunidense. Tá bom, gente? É isso. Grato pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.